Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante a sua pobreza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho de hoje nos conta a história do homem rico que perguntou pelo caminho da vida eterna. E Jesus chama a atenção para o perigo das riquezas. O homem rico não aceitou a proposta de Jesus, pois era muito rico. Uma pessoa rica é protegida
pela segurança que a riqueza lhe dá. Ela tem dificuldade em abrir mão desta segurança, agarrada às vantagens dos seus bens. Vive preocupada em defender seus próprios interesses. Uma pessoa pobre não costuma ter esta preocupação, mas pode haver pobres com cabeça de rico. Então, o desejo de riqueza cria neles uma dependência e faz com que eles também se tornem escravos do consumismo. Ficam devendo prestações em todo canto e já não tem mais tempo para dedicar-se ao serviço do próximo. Com esta problemática na cabeça, tanto das pessoas como dos países, vamos ler e meditar o texto do homem rico. Alguém chega perto de Jesus e pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O Evangelho de Mateus informa que se tratava de um jovem. Jesus responde bruscamente: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Jesus desvia a atenção de si mesmo e aponta para Deus, pois o que importa é fazer a vontade de Deus, revelar o projeto do Pai. Em seguida, Jesus afirma: Você conhece os mandamentos? Não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não defraudar ninguém, honrar pai e mãe. É importante olhar bem a resposta de Jesus. O homem tinha perguntado pela vida eterna. Queria a vida junto de Deus, mas Jesus não mencionou os 3 primeiros mandamentos que definem nosso relacionamento com Deus. Ele só lembrou aqueles que dizem respeito à vida junto do próximo. Para Jesus, só conseguimos estar bem com Deus se soubermos estar bem com o próximo. Não adianta se enganar. A porta para chegar até Deus é o próximo. O homem responde dizendo que já observava os mandamentos desde a sua juventude. O curioso é o seguinte: ele tinha perguntado pelo caminho da vida. Ora, o caminho da vida era e continua sendo fazer a vontade de Deus, expressa nos mandamentos. Quer dizer que ele observava os mandamentos sem saber para que serviam. Do contrário, não teria feito a pergunta. É como muitos católicos de hoje não sabem dizer para que serve ser católico. Nasci num país católico, por isso sou católico. Coisa de costume. Ouvindo a resposta do jovem, Jesus olhou para ele com amor e lhe disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E em seguida vem e segue-me. A observância dos mandamentos é apenas o primeiro degrau de uma escada que vai mais longe e mais alto. Jesus pede mais. A observância dos mandamentos prepara a pessoa para ela poder chegar à doação total de si a favor do próximo. Jesus pede muito, mas ele,
o pede com muito amor. O moço não aceitou a proposta de Jesus e foi embora, pois era muito rico. Depois que o jovem foi embora, Jesus comentou a decisão dele. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados. Jesus repete a mesma frase e acrescenta: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. A expressão entrar no reino diz respeito não só e nem em primeiro lugar à entrada no céu, depois da morte, mas também e sobretudo a entrada na comunidade ao redor de Jesus. A comunidade é e deve ser uma amostra do reino. Há alusão à impossibilidade de um camelo passar pelo buraco de uma agulha, vem de um provérbio popular da época, usado pelo povo para dizer que uma coisa era humanamente possível e viável. Os discípulos ficaram chocados com a afirmação de Jesus e perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Sinal de que não tinham entendido a resposta de Jesus ao homem rico. Vai, vende tudo, dá para os pobres e vem e segue-me. O jovem tinha observado os mandamentos desde a sua juventude, mas sem entender o porquê da observância. Algo semelhante estava acontecendo com os discípulos. Eles já tinham abandonado todos os bens, conforme o pedido de Jesus ao jovem rico, mas sem entender o porquê do abandono. Se o tivessem entendido, não teria ficado chocados com a exigência de Jesus. Quando a riqueza ou o desejo da riqueza ocupa o coração e o olhar, a pessoa já não consegue perceber o sentido do Evangelho. Só Deus mesmo para ajudar. Jesus olhou para os discípulos e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.